Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a ligação mais simples que existe, que é a ligação de uma lâmpada. Essa lâmpada, ela precisa, né, de um bocal, tudo bem? Esse bocal, como você pode ver, ele tem dois fios. Tá? Bom, esse bocal é só para facilitar que esses dois fios, né, toquem a lâmpada, né, no ponto correto em que ela precisa recebê-los. Então, o primeiro fio seria essa parte metálica aqui. O segundo fio, tá, depois desse isolamento verdinho que você está vendo, tá, é essa parte aqui de baixo. Bom, esses dois são os dois pontos de contato onde você precisa provocar uma diferença de potencial, de modo que ela acenda, tudo bem? Então nós vamos utilizar dois fios aqui, uma fase e um neutro, tudo bem? Para ligar essa lâmpada. Bom, nós vamos utilizar esse bocal justamente para facilitar a nossa vida, tá? Vamos fazer aqui no quadro. Bom, pessoal, então vocês estão vendo que eu desenhei um caixote aqui no quadro que representa um quarto qualquer de qualquer lugar. Como você pode ver, não tem nada demais nele. Tá? Tem uma porta e mais nada. Então quer dizer que se você entrar ali, está tudo escuro. Tá? Então digamos que nós queiramos ligar uma lâmpada nele. Tudo bem? O que nós precisaríamos fazer? Bom, a primeira coisa é levar a energia até lá. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa utilizar justamente quem pode carregar a energia, tá, para todos os lugares, que são os eletrodutos. Então vamos desenhar esses eletrodutos, tá, chegando no quarto. Tá? Por exemplo, né, um pedaço de eletroduto aqui e ele está chegando de algum lugar, por exemplo. Tá? Então ele está chegando por aqui trazendo a fiação. Tá? Vamos fazer esse desenho rapidinho com a gente. Me acompanha aí. Então, nós vamos fazer um eletroduto chegando, ok? E aí nós vamos ter um local onde nós podemos prender a lâmpada, e isso vai ser a nossa caixa octogonal de luz. E vamos colocar também um outro pedaço de eletroduto indo embora para o quarto. Bom, pessoal, então nós temos os nossos dois eletrodutos, né? Um chegando no quarto, o outro saindo do quarto. Nós temos aqui a nossa caixa de luz octogonal, que oferece a base para nós prendermos então a nossa lâmpada. O que acontece é que, no fundo, né, essa lâmpada precisa aqui de uma diferença de potencial, não é verdade? Essa diferença de potencial vai variar de acordo de estado para estado, então depende da região. O que importa é que nós precisamos de uma diferença de potencial aqui. Tudo bem? Isso nós vamos conseguir utilizando aqui, nesse exemplo, fase e neutro. E para isso nós vamos utilizar então as cores necessárias para representar isso. Tá? Lembrando, né, neutro necessariamente azul, fase qualquer uma das cores que restarem. Tudo bem? Claro, excetuando o verde, porque o verde é da proteção. Então vamos lá, vamos colocar essa lâmpada aí. Bom, pessoal, agora nós temos então a lâmpada colocada aqui e nós precisamos alimentá-la. Vamos então, por meio da tubulação, fazer com que a nossa fase e o nosso neutro possam chegar até lá. Tudo bem? Então, ó, primeiro a tubulação fornece então o caminho por onde os nossos condutores, a nossa fiação, que tem diferentes funções, se propagarão aí por toda a instalação elétrica. Então, vindo aí do quadro de distribuição, que está em algum lugar, que não necessariamente é nesse cômodo, pode ser em qualquer outro lugar, tá? Vindo pela tubulação, nós temos então aí fase e neutro chegando. Vamos usar aí giz da cor apropriada para a gente poder fazer isso. Bom, então eu vou utilizar o giz vermelho e o giz azul justamente para representar os nossos dois condutores. Tudo bem? Bom, pessoal, então nós temos aí os nossos condutores passando aí, tá, por dentro dos eletrodutos. Tudo bem? Bom, eles estão passando por essa instalação e nós queremos aproveitar para ligar essa lâmpada. Lembrando que a nossa lâmpada ela precisa, né, de uma diferença de potencial, e nós temos essa diferença de potencial ali, né, entre fase e neutro. Tudo bem? Então significa que se eu ligar essa lâmpada na fase no neutro, ela vai funcionar? Sim, ela vai.
Só que tem um porém. Se eu fizer essa ligação diretamente aqui, tem um problema. A lâmpada vai ligar e nunca mais vai desligar. Então realmente esse não é o melhor jeito, porque afinal de contas nós queremos poder controlar essa lâmpada, acender e apagar, tudo bem? Para isso, nós utilizamos um dispositivo de comando que nós chamamos então de interruptor. Temos vários tipos de interruptor, tá? E nas próximas aulas a gente vai estudar os diferentes tipos. Mas aqui agora, tudo que nós precisamos é do interruptor simples, tudo bem? O interruptor simples não podia ser mais fácil. O que ele faz? Ele simplesmente é responsável por abrir e fechar um circuito. Então, o que ele faz, na verdade, é o seguinte. Ele pega um fio que está chegando até ele, tem um fio chegando até ele, e um fio saindo dele, tudo bem? E se ele está no estado fechado, tudo bem? Então é a mesma coisa que os dois fios estarem encostados um no outro, então a energia está passando por aqui tranquilamente. Se você simplesmente muda o estado dele, o que vai acontecer é que internamente ele vai fazer simplesmente a abertura do circuito. Então ele é basicamente um dispositivo que vai fazer com que dois fios se encostem e se separem. Se encostem, se separem. E é só isso que ele faz. Tudo bem? Esse aqui é o interruptor simples. Tá? Então tudo bem. Tá? Nós precisamos então pegar um desses dois fios, seja a fase ou o neutro, nós temos que escolher um dos dois, para enviar para o nosso dispositivo de comando, para o nosso interruptor. Qual dos dois nós vamos levar? Muito simples. Nós sempre vamos levar a fase até o nosso interruptor. Ué, mas se eu levar o neutro, também não funciona, não? Funciona, tá? Do ponto de vista de fazer a lâmpada acender ou apagar, funciona sim, sem problema nenhum. O problema de você levar o neutro e não a fase até o nosso dispositivo de comando é porque se trata de uma questão de segurança, tudo bem? Se você fizer a opção de fazer uma derivação na fase e ligá-la diretamente na lâmpada e fazer uma derivação então no neutro e levar lá até o seu dispositivo de comando, o que vai acontecer é que a fase vai fazer com que o bocal da sua lâmpada esteja sempre energizado. Sempre energizado. E qual o problema disso? Segurança. Por exemplo, se você tem uma luminária de metal e por acaso, então lembra que a sua fase está ligada diretamente na lâmpada que estaria aqui dentro. Tudo bem? Então, se por acaso houver algum tipo de defeito e a sua fase, que deveria estar tocando só o bocal da lâmpada, também eventualmente passa a encostar a parte de metal, então a parte de metal também vai estar energizada. E se por acaso você for fazer algum tipo de manutenção e sem querer tocar nessa luminária, sendo que ela está, por algum defeito, energizada pela fase, você pode levar um choque, tudo bem? E levar choques é um tema do futuro que nós vamos estudar, mas levar choques podem levar a sua vida, tudo bem? Dependendo da intensidade do choque, você vai morrer, ok? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Em uma ligação fase neutro, nós vamos sempre levar o neutro para o bocal, ok? O neutro, então, sempre vai vir diretamente para a lâmpada, tudo bem? Então eu posso fazer uma conexão direta entre o neutro e a lâmpada, e a fase vai sempre para o dispositivo de comando. Vamos fazer isso daí? Bom, então nós vamos fazer a conexão direta entre o neutro e a lâmpada. Então aqui a gente faz uma pequena derivação.
E por derivação, entenda, descascar o fio, emendar um outro, né? Utilizar sempre a fita e poder fazer a ligação diretamente. Então, tudo isso é neutro, inclusive esse conector da lâmpada. Importante dizer também que os conectores também são chamados de bornes, ok? Bom, então nós temos que dar um jeito de mandar uma derivação da fase para um dispositivo, né, de comando. Bom, e aí? Como é que a gente faz? Tá? Bom, para a gente poder acessar o dispositivo de comando, ele sempre vai estar à nossa altura, né? Inclusive, ele tem uma altura bem definida na norma. Ele vai estar sempre do lado da porta. Então, o interruptor é uma chave, né, que abre e fecha. Bem, sem problema. Mas como é que nós vamos mandar a fase para ele, sendo que a fase está lá na parte de cima? Então não tem jeito, nós vamos ter que pegar uma tubulação, tá, e passar ela por dentro da parede até que ela saia aqui embaixo. Então agora nós temos a nossa tubulação passando diretamente por dentro da parede e pelo teto, ok? Pela qual nós temos então um caminho para chegar até o nosso interruptor. Agora nós podemos então levar a fase até lá. De que maneira? Bom, a gente vai fazer uma derivação na fase, da mesma maneira que nós fizemos no neutro, nós vamos fazer na fase, e mandar ela por dentro desse eletroduto, de maneira que ela chegue até o dispositivo que nós estamos querendo. Então nós fazemos uma derivação na fase, enviamos pela tubulação, até que nós possamos então prendê-la em um dos bornes do nosso interruptor. Agora nós temos a chance de controlar essa lâmpada. Porém, a fase ainda está presa aqui no interruptor e ela precisa então chegar até o outro conector, o outro borne da lâmpada. Então, ela seguiu todo o caminho até o interruptor. Agora ela precisa retornar até a carga que nós queremos controlar. E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar então a última das funções que nós discutimos, que é o retorno. E o retorno é justamente a fase que sai, né, de um dispositivo de comando e retorna até a carga. Bem? Lembrando que você pode utilizar todas aquelas cores que não sejam a do neutro, azul, e a da proteção, verde ou verde e amarelo, tá? Então você pode usar todas elas, inclusive a mesma que você está usando aqui para a fase. Porém, é interessante utilizar alguma outra cor, tá? Para o retorno e para a fase, para que você, né, ao abrir uma instalação elétrica e visualizar, saber qual condutor tem sua respectiva função. Então aqui nós vamos utilizar o amarelo, tá? Para representar então esse retorno da fase até a nossa carga, que no caso é uma lâmpada, tá? Vamos lá? Pronto. Então nós fizemos a ligação dessa lâmpada, em que, veja bem, ela precisa de uma diferença de potencial, então, não é, nos seus terminais. Essa diferença de potencial, ela é fornecida, né, pela diferença entre a fase e o neutro, e nós podemos controlá-la, tá, por meio do interruptor. Tá? Então, o que nós temos é o neutro diretamente na lâmpada, a fase não pode vir diretamente para a lâmpada, ok? E ela vai então diretamente para o dispositivo de comando. Então ela vai pela tubulação disponível, se tivesse mais de uma você poderia considerar, ok? Mas no caso aqui só tem um caminho possível, então ela vai pelo caminho possível até o interruptor, que retorna a carga depois do dispositivo de comando. Volta pelo mesmo caminho. Estamos prontinhos para utilizar essa lâmpada. Bom, está faltando o último, que é a nossa proteção equipotencial. Tudo bem? Ok, mas onde ela entra aí? Porque
todos os bornes da lâmpada foram ocupados. Veja bem, né? A lâmpada precisa, né, de duas conexões. Ela precisa de fase e de neutro, dando a diferença de potencial aqui, fazendo ela funcionar. E aí, onde é que entra a proteção? Ela entra, né, justamente na proteção da luminária. Tá? Então o que vai acontecer é que nós vamos, por meio da proteção, tá, fazer com que ela toque, né, em algum lugar, justamente dessa parte metálica. Por dentro, obviamente, né? Lá por dentro. Uma vez que ela toque a parte metálica, toda a luminária, tá, estará aterrada, estará no mesmo potencial equipotencializada, tá, com relação à Terra. O símbolo, né, que a gente utiliza para proteção equipotencial é PE, não T de Terra. Né? Terra é o apelido, né, que se dá para essa conexão. No entanto, o nome oficial dela é proteção equipotencial. Como você percebeu, né, ela vai estar ligada então à massa, ou seja, à carcaça do equipamento. Tá? No caso de uma luminária, ela vai estar ligada na parte metálica. Qualquer outro tipo de equipamento eletrodoméstico, por exemplo, uma máquina de lavar, um micro-ondas e assim por diante, vai estar ligado na carcaça, onde você pode tocar e assim fornecer, né, um caminho para a corrente por você. Tomando um choque, a gente quer evitar isso. Então eu vou representar essa conexão aqui, não no borne, tá? Não é no borne, tudo bem? É diretamente na carcaça de metal.